Olá pessoal, ainda quanto à disciplina Juizado Especial Criminal, sobre suspensão condicional do processo, que é a matéria, o professor continua sua fala a respeito desse instituto, esse filtro despenalizante, cuja previsão, o professor já deixou claro, é o artigo 89 da Lei 9.099. Uma observância, tá? As regras de concurso de crimes, concurso material, concurso formal, crime continuado, previstos, respectivamente, nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal, devem incidir para a análise de cabimento ou não da suspensão condicional do processo. Né? Se tratar de concurso material, por exemplo, onde se determina a soma das penas, vocês devem, analisando o desdobramento fático, se houver 2 ou mais crimes, ainda que isoladamente sejam possíveis aplicar suspensão condicional do processo, porque isoladamente considerados a pena mínima combinada é igual ou inferior a 1 ano, nesta hipótese dada pelo critério aritmético, o critério matemático do artigo 69, manda somar as penas. Como a gente quer perceber qual que é a pena mínima possível, acaso fosse deflagrada a ação penal e com a instrução criminal restasse procedente a pretensão acusatória, a pretensão punitiva, a gente consegue fazer o seguinte: se tiver 2 ou mais crimes, segundo o concurso material, vocês devem somar as penas mínimas. E se o resultado for superior a 1 ano, não será possível o benefício da suspensão condicional do processo. A mesma operação, digamos assim, para concurso formal, para o crime continuado, também faz crer que o operador do direito deva realizar para perceber se é caso ou não da suspensão condicional do processo. Só que o concurso formal e o crime continuado já não são somas das penas, né? Na verdade, é o critério de exasperação, em razão de se utilizar a fração nos dispositivos respectivos, quais sejam artigo 70 e 71 do Código Penal. Chegando ao resultado igual ou superior a 1 ano daquela pena mínima, não será possível a suspensão condicional do processo. Existe enunciado sumular do STF, como igualmente existe enunciado sumular do STJ. 723 do STF, 243 STJ. São as súmulas, ok? Beleza. Próxima fase. O que a gente deve falar sobre a suspensão condicional do processo? O processo, por óbvio, fica suspenso, fica sobrestado, durante a margem temporal de 2 a 4 anos. Geralmente, se aplica a margem de 2 anos. Suspende o curso do processo, mas igualmente suspende o curso do prazo prescricional. O prazo prescricional não estará correndo enquanto houver a aplicação deste benefício ou o cumprimento deste benefício por parte do denunciado. A suspensão do processo também implica a suspensão do prazo prescricional. Se ele descumprir, essa medida, que é um benefício, será revogada. Sendo revogada, o professor antecipa para os senhores: não existe uma disposição legal na Lei 9.099, uma disposição normativa desta lei, no sentido de apontar qual seria o recurso para a defesa se utilizar, se insurgir contra aquela decisão que revogou o benefício anteriormente aplicado ao denunciado. Motivo pelo qual a gente tem 2 caminhos. Um, por analogia, segundo a disposição lá do artigo 581, inciso 11 do Código de Processo Penal, que determina que quando houver a revogação do benefício denominado suspensão condicional da pena, que é aquela prevista lá no artigo 77 do Código Penal, o recurso pertinente para atacar aquela decisão seria o RESE, recurso sentido estrito. Por analogia, os benefícios são semelhantes, Um
suspensão condicional da pena, artigo 77. O outro, suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099, doutrina entende pertinente se utilizar desta via recursal. O outro caminho, né, em razão da omissão legislativa, é a outra tese criada de se impetrar habeas corpus, com o objetivo de cassar aquela decisão que revogou o benefício anteriormente imposto. Ok? Existe a possibilidade, pessoal, de um processo criminal tratar de uma infração penal que não seja considerada de médio potencial ofensivo, e no final deste processo, com a entrega da prestação jurisdicional, com a sentença, haver a desclassificação. Se a desclassificação permitir, no momento da sentença, que se trata agora de uma infração de médio potencial ofensivo, porque a pena mínima combinada para aquela infração penal tem o patamar de prisão de pena igual a 1 ano, inferior a 1 ano, caberá o magistrado intimar o Ministério Público para propor a suspensão condicional do processo. Logicamente, observados os outros requisitos e pressupostos, observadas as condições pessoais do processado, ok? O mesmo raciocínio é válido no caso de desclassificação, eu falei agora de desclassificação, né? No caso de julgamento parcialmente procedente da pretensão punitiva. Né? Às vezes a pessoa responde a 2 ou 3 infrações penais no mesmo processo e o magistrado, julgando parcialmente procedente, entende que mereça a condenação tão somente naquela infração. Se restar apenas uma infração penal que comporte, segundo o artigo 89, que determina que a pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, caberá igualmente a suspensão condicional do processo. Ok? Disposição do artigo 383, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E existe também uma súmula, a súmula eu trato e retrato com vocês no encontro online. Uma outra coisa muito importante a ser dita a respeito da suspensão do processo é que o seu pressuposto é a reparação do dano para com a vítima. O denunciado deve se comprometer a reparar o dano. O prazo que ele vai ter será o prazo da suspensão condicional do processo, de 2 a 4 anos. Se ele não se comprometer a reparar o dano, ou se, por exemplo, ele se comprometa a reparar o dano dentro do prazo de suspensão e não cumpre, será revogado o benefício. Salvo se ele justificar as razões pelas quais ele não tem condições de reparar aquele dano. Se o magistrado, representante do Juizado Especial Criminal, entender por bem que as justificativas são plausíveis, poderá conceder o benefício para o processado. Ok? A dinâmica de toda a operação da suspensão condicional do processo, de como deve ocorrer em sede de juizado especial criminal e em sede de outro juízo, porque, conforme o professor bem diz, né, existe a possibilidade de infrações penais de médio potencial ofensivo, portanto, que não seriam conhecidas, processadas e julgadas pelo juizado especial criminal, se é pertinente igualmente este benefício. Então, nos outros ritos, também é possível a aplicação do susfis. Essa dinâmica, esses detalhes eu explico no encontro online, ok? Vejo vocês no encontro. Abraço.